Hoje nós vamos falar sobre a Torre Negra, campo magnético, plus ultra e a continuidade física do universo. Se você também acha esse assunto muito interessante, deixa seu like e confere a inscrição no canal. Mensagem subliminar. Você sabe que Stephen King escreveu um livro chamado O Pistoleiro, cujo volume 1 se chama A Torre Negra. Não confundir com A Torre Negra, de C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia. Bom, o livro de Stephen King virou um filme chamado A Torre Negra, que basicamente conta a história da eterna guerra entre a luz contra as trevas, o bem contra o mal, a vida contra a morte. O filme conta a história do garoto Jack Chambers, que é um aventureiro de 11 anos, que descobre pistas para uma outra dimensão chamada Midworld, que significa basicamente o meio do mundo. Enquanto está seguindo esse mistério, ele encontra um pistoleiro, o Roland Deschain, que está em busca de alcançar a chamada Torre Negra, que reside no chamado fim do mundo, End World. Essa torre, basicamente, ela atinge o ponto que seria uma espécie de eixo do espaço e do tempo. Tradução: prepare-se, os Simpsons nunca mentiram. Que é o que sustenta o campo magnético da Terra, impedindo a escuridão, o inferno, de invadir a Terra, de entrar na Terra. É o campo magnético e o campo de força que protege a Terra. E o que sustenta isso é a chamada Torre Negra. Este mapa que você está vendo é de Gerardus Mercator, geógrafo, cartógrafo e matemático que desenhou o Polo Norte em 1623. Compare agora o Polo Norte de Mercator com o Polo Norte que temos hoje no Google Maps. A cosmologia budista também retratou amplamente esta montanha no centro da Terra. Aqui temos ela em zoom e aqui também vemos uma demonstração da cosmologia védica e agora da cosmologia chinesa do chamado Monte Meru, a Torre Negra. Nessa cena do filme, Roland explica para Jack Chambers o funcionamento do mundo. Ele desenha esse círculo no chão e bem no meio coloca esse graveto representando a Torre Negra, bem no meio da Terra. Ela basicamente cria um campo de força que protege este mundo da entrada da escuridão ou dos seres infernais. Ele diz que o propósito dessa Torre Negra é impedir que seres malignos de outras dimensões entrem na Terra. E ele representa, nessa explicação que ele está dando ao garoto Jack, as criaturas com uma aranha. E nessa cena ele mostra o que acontece se esse campo é enfraquecido. Não vou passar a cena por uma questão de direitos autorais, mas aqui tem uma aranha. E ele vai explicando que elas adentrariam este mundo caso a Torre Negra seja enfraquecida. E que o propósito dessas criaturas infernais, o propósito da escuridão é enfraquecer a Torre Negra para que esses seres, essas bestas, possam entrar nesse mundo. Roland é um pistoleiro que tenta evitar no filme que aconteça com a Terra o mesmo que aconteceu com o seu mundo, onde a escuridão conseguiu destruir a torre que gerava o campo magnético de proteção que protegia o seu mundo. E o garoto tenta convencê-lo a evitar que ele deixe que isso aconteça também com o nosso mundo, a Terra. E é nesse contexto que se desenrola toda a aventura do filme. O filme também aborda o tema de portais interdimensionais. O garoto Jack acaba atravessando um portal que ele encontra numa casa antiga e acaba chegando do outro lado, que por acaso é uma terra além, onde há muita ventania e uma região desértica, onde ele pode observar até a figura de uma lua durante o dia. Seria a projeção do campo magnético de um outro planeta. Gostaria de aproveitar para lembrar de Amadeu Giannini, que escreveu Mundos Além dos Polos. Para quem nunca viu uma imagem de Amadeu Giannini, aqui está. Jornal San José, na Califórnia, de 4 de julho, dia da independência americana, em 1928, onde ele alega que o mundo está todo errado
e que a Terra não é redonda, mas muito longa. Amadeu Giannini defendeu a continuidade física do universo. E o curioso é o fato de que, apesar de praticamente não termos ouvido falar de Amadeu Giannini na história ou na história da ciência, muito embora ele tenha uma teoria bastante interessante, que chamou muito a atenção na época, apareceu na mídia e ele conheceu grandes pesquisadores, grandes personalidades, grandes exploradores do Ártico, da Antártida. Então a pergunta que fica é, por que não ouvimos falar dele? Esse jornal que você está vendo é do Missouri, de 30 de março de 1947. Esse homem que você vê na foto, à sua esquerda, é o próprio Amadeu Giannini, com um pouco mais de idade. A manchete diz: nós podemos andar para Marte, talvez para Júpiter, outros planetas e estrelas? Inclusive, no canto direito, você lê o seguinte: o autor diz: descobertas de Byrd, nosso conhecido almirante Byrd, indicam universo sólido, ou vínculo com o universo sólido. E do lado esquerdo está escrito Road to Saturn, ou Estrada para Saturno, atrás do Polo Sul, declara o cientista. Sim, Amadeu Giannini era tratado como cientista e também como filósofo em outras ocasiões. Nesta imagem de 1928, nós temos Francis Amadeu Giannini, à esquerda, com nada mais nada menos que Capitão George Wilkins, que foi o segundo maior explorador do Ártico e da Antártida, também aviador, atrás apenas de Almirante Byrd. A manchete diz: ele diz que a Terra não é um globo. Aviador polar que se encontrou no café da manhã com o Capitão George Wilkins, falando que há mais terras após os polos. E o jornal afirma que ele terá a chance de provar a sua teoria com as explorações que George Wilkins iria fazer. Amadeu Giannini defendia o que ele chamava de a continuidade física do universo. Sua obra mais conhecida, Mundos Além dos Polos, retrata também esse jato de luz que vai até o céu com esse vórtice de energia. Eu mostrei em live, mostrei no Formate também, nosso estudo do Instituto Licentia sobre a continuidade física do universo, algumas séries que tratam esta cena. Um vórtice de luz que sai de algum lugar em meio à Antártida, gerando a aurora boreal e o campo magnético. Observe as nuvens em vórtice. Estamos vendo uma cena de The Legend of Korra, que é a sequência, no caso, do anime Avatar. Observe essa nuvem aqui em vórtice, compare agora com Mundos Além dos Polos, que descreveu o antigo cientista, filósofo e magnata Francis Amadeu Giannini. Observe essa cena, voltando ao filme A Torre Negra. O campo de força que protege a Terra. Se deixar a torre cair, bilhões de pessoas vão morrer. Aqui o garoto fala que se ele deixar a torre cair, bilhões de pessoas vão morrer. Lembram do mapa Breves Exactac, que mostra o Plus Ultra aqui embaixo, na saída para as terras além? As duas colunas, que são as colunas de Hércules, na saída para o sul da Terra, na Antártida. Plus Ultra. Preste atenção também nesse ser aqui, assoprando, né? Nós temos ele em todos os cantos. Aqui, aqui e em cima também. Agora eu estou vendo uma obra de Salvador Dalí. Essa pirâmide negra em meio ao deserto, onde tem um ser gigante que segura um relógio. E embaixo, esse ser aqui, que faz cair a água. Muito parecido, não é mesmo? Observe. Com o que acabamos de ver aqui e aqui. Essa obra de Salvador Dalí, que junto com o Walt Disney, um dos integrantes do Plus Ultra, a sociedade secreta que guarda as terras além,
ou melhor, que nos guarda aqui, limitados, produziu um videoclipe para o álbum Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, a banda, e essa imagem faz parte dessa parceria envolvendo Salvador Dalí, Walt Disney e a banda Pink Floyd. Uma torre negra, nesse formato de pirâmide, que também é um prisma. Aqui nós temos o relógio e aquele ser também embaixo aqui. Essa imagem fazia parte do clipe da música Time, da banda Pink Floyd, que significa tempo. Tá começando a entender? Que tal essa? Disney abrirá parque temático na Lua em 2036. Na Lua, Dark Side of the Moon, o lado negro da Lua, traduzido o nome do álbum do Pink Floyd. O lado oculto da Lua, o lado negro da Lua. Recomendo também que você venha fazer a verdadeira história do Brasil, porque chega num ponto de convergência entre os dois estudos, a verdadeira história e o Formate. Instituto Licentia, porque a verdade importa. Até o próximo vídeo.